Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses 3, a seguir. O tema da palavra nesta manhã é fortalecendo a fé dos irmãos. O livro de Tessalonicenses, ele fala sobre agradecimento, vinda, fé, esperança, amor. Amém? Quero dizer que é um grande prazer, nesta manhã, estar trazendo a palavra. Amém ou misericórdia? Então diz assim a palavra do Senhor: pelo que não podemos suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se aquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é de vosso conhecimento. Por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o vosso labor ou o vosso trabalho. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as privações e tribulações, porque agora vivemos, se é que estáis firmes no Senhor. Pois que ações de graça podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria que nos regozijemos por vossa causa diante do nosso Deus, orando dia e noite com máximo empenho para que vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé? Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirija-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor, com todos os seus santos. Amém? Podeis vos assentar. O tema da nossa palavra nesta manhã é fortalecendo a fé dos irmãos, E uma verdade, irmão, que essa palavra nos traz, é que a fé na sua expressão pessoal não precisa ser fortalecida e estimulada mediante a oração e a palavra de Deus. Nós vimos que Paulo, ele era o apóstolo dos gentios, ele era pastor de almas, E nós vimos aqui no primeiro versículo que mostra a ansiedade de Paulo em relação aos novos irmãos de Tessalonicense, E diz assim, a ansiedade de Paulo. Paulo muito desejou tornar a Tessalônica, a fim de ensinar a palavra e fortalecer a fé dos novos crentes. Porém, conforme exposto no capítulo 2, versículo 18, não pôde fazê-lo. Alguém sabe por que Paulo não pôde voltar até a Tessalônica para estar fortalecendo a fé dos seus irmãos? Alguém sabe? No capítulo 2, verso 18, diz que foi por causa do tentador. O tentador, ele fechou o caminho de Paulo. Ou seja, Satanás, a palavra de Deus fala aqui, a mensagem fala que ele não nos mostra qual foi o motivo. Só fala que o tentador fechou o caminho de Paulo, impedindo para que ele não pudesse estar ali em Tessalônica, fortalecendo a fé dos seus irmãos. E ele precisou, irmão, de enviar um discípulo
E no versículo 2, nos mostra Paulo enviando Timóteo. Timóteo era jovem, ele foi um exemplo, um cooperador exemplar de Paulo. Ele era discípulo e ele era companheiro de Paulo de guerra. E Timóteo era, para Paulo, um verdadeiro irmão. Ele era o obreiro adequado a tarefas de ir ao encontro dos crentes de Tessalônica. Que o Senhor Jesus, nesta manhã, esteja levantando Timóteo neste lugar. Paulo, ele precisou de ter um homem de Deus, um homem que não olhasse para trás, um homem que não tivesse medo de estar ali em Tessalônica, fortalecendo a fé dos seus irmãos. Ele queria muito estar ali, mas ele não pôde. Mas ele teve alguém que ele pudesse enviar, que ele sabia que ali estaria fazendo conforme o que ele tinha falado, né, que fizesse. E anote isso, irmão. Todo líder precisa ter da parte de Deus o homem certo para a tarefa apropriada no lugar oportuno. Do contrário, tudo sofrerá prejuízo. Paulo, ele tinha esse homem de Deus, que era Timóteo. E a Bíblia nos mostra que não só Timóteo foi companheiro de luta de Paulo, mas a Bíblia nos mostra também Tito, Epafrodita, Tíquio, né? Esses homens todos foram companheiros de Paulo, eram discípulos de Paulo, e Paulo podia contar com esses homens. Que o nosso líder da igreja local, nesta manhã, possa contar com homens tipo Timóteo, que não teve medo de ir à frente e ir lá fortalecer a fé dos seus irmãos. Ele podia virar para Paulo e falar assim: não, manda outro no meu lugar. Manda fulano. Manda Tito. Mas era Timóteo que deveria estar ali fortalecendo a fé dos seus irmãos. Amém? E ele foi ali, irmãos, para confortar e exortar. O crente precisa saber que mesmo no meio das tribulações desta vida, há conforto em Cristo. Consolação de amor, comunhão no Espírito e alguns entranháveis afetos e compaixões. Nós precisamos entender que quando nós aceitamos Jesus, que quando nós decidimos por Jesus, quando nós decidimos estar aqui, não vai ser um mar de rosa. Paulo, ele alertou os tessalonicenses sobre isso. Ele falou que depois da sua conversão viria tribulações, né? E ele enviou Timóteo para confortar os irmãos e falar sobre a fé. Não se deve confundir o termo exortar, no versículo 2, com aspereza no púlpito ou com desabafos pessoais, importunos, impensados e imprudentes. Exortar é assistir, confortar, admoestar, consolar, encorajar, animar as pessoas. Você tem sido essa pessoa que leva consolo para o seu irmão? Porque Paulo aqui, ele fala sobre os novos convertidos, sobre aqueles novos crentes. Mas dentro da nossa igreja tem pessoas que a todo tempo, mesmo que são crentes já de antiga, a todo tempo precisa ser fortalecido. Nós precisamos fortalecer a fé uns dos outros. Nesta manhã, vira para o seu irmão e fala: eu preciso que você me ajude a fortalecer a minha fé. E eu quero ajudar a fortalecer a sua fé. Fala nesta manhã. Eu preciso que você me ajude a fortalecer a minha fé. E eu quero fortalecer a sua fé nesta manhã. Porque nós precisamos estar unidos uns com os outros, fortalecendo a fé uns dos outros. E Paulo, ele nos mostra o caminho. Ele nos mostra o caminho, amém? Esteja atento ao que o Espírito Santo quer falar nesta manhã. Designados para sofrer. Versículo 3 e 4. A fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso.
Quando nós aceitamos Jesus, Paulo ele adverteu o povo de Tessalonicenses sobre isso, né? Que quando após a sua conversão viria tribulações. A partir da experiência da conversão no caminho de Damasco, Atos 9, do 1 ao 6, Paulo sofreu muito pela causa do Evangelho. Atos 9, 15 e 16. Eu vou abrir, os irmãos não precisam estar abrindo. Só para a gente confirmar isso aqui. Amém? Louvado seja Deus. Atos 9, 15 e 16. Diz assim: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Né? Aqui está falando sobre a conversão de Paulo. O Senhor falando para ele, né? E nesta manhã, irmãos, que nós possamos aprender que nós fomos designados mesmos para sofrer. E parece estranho, né? Parece estranho ao homem natural, o Senhor, ele chamar alguém e saber que chamar alguém para realizar a sua vontade, realizando o seu trabalho, e permitir que esse sofra, às vezes, na mão dos ímpios. Parece estranho, né? O homem natural, ele não compreende isso, que nós fomos designados para sofrer, quando nós decidimos aceitar Jesus como o único Salvador das nossas vidas, né? Só que nós temos o alento de que Ele, na tribulação, há sempre conforto, há sempre consolo, amém? Entretanto, é exatamente no candinho da tribulação, ou seja, no lugar que se forja a têmera espiritual e emocional daqueles que vão trabalhar para o Senhor nas inúmeras atividades e encargo da sacrossanta obra. Amém? O que Deus está falando, o que está querendo dizer isso? É no momento de tribulação e sofrimento que você constrói o seu temperamento espiritual e emocional, para que Deus te use naquilo que Ele quer. Então, por que Deus permite tribulações e sofrimento nas nossas vidas? Para provar a nossa fé, para que nós crescemos espiritualmente, para que nós crescemos emocionalmente. Amém? Um obreiro relaxado e displicente e faltoso deve imediatamente, diante de Deus, mudar para melhor ou dar o lugar para outro que faça o serviço com seriedade e da melhor forma possível. Aqui está falando para os obreiros, mas a igreja em geral, né? Se você é um obreiro displicente, se você é um obreiro faltoso, você precisa se consertar diante do Senhor, ou dar lugar para outro. 1 Coríntios 4, 9 e 2 Coríntios 11, 23 e 27 fala. E o pastor, ele precisa contar com obreiros que esteja disposto a ir fazer o ID. O pastor, ele precisa contar com pessoas, homens, tipo Timóteo, né? E o Senhor, ele tem promessa para esse lugar. O Senhor, ele tem promessa para esse lugar aqui, para essa igreja local. E para que as promessas, e ele não volta atrás naquilo que ele prometeu. E a promessa dele precisa ser cumprida. E ele precisa de homens corajosos, ele precisa de obreiros que estejam dispostos a fazer a obra do Senhor. Essa palavra, quando eu estava estudando, falou muito ao meu coração. E a palavra, ela precisa ser falada primeiro, aquele que vai transmitir, para depois ser falada à igreja. Amém? E o Senhor, ele tem promessa neste lugar, e a promessa do Senhor precisa ser cumprida. Então, se eu não estou fazendo aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos, eu preciso dar lugar para que outro faça. E o Senhor, eu preciso me consertar, como aqui diz, diante de Deus, mudar o meu jeito de ser.
E o Senhor, Ele nos cobra mudança todo dia. Ao nos levantar, ao acordar, o Senhor nos cobra mudança de vida, mudança de vida, mudança de vida. Atitude, atitude, se levanta. Né? Porque a obra do Senhor não para. Quantas vidas estão perecendo, irmãos? Quantas vidas estão precisando se fortalecer? Quantas pessoas no mundo, aí fora, estão precisando ouvir a palavra do Senhor? Ou até mesmo aqui dentro, quantas pessoas estão desanimadas? Porque são tantos os motivos que nos faz deixar de acreditar na promessa do Senhor. São tantos os motivos que nos faz precisar de uma pessoa como Timóteo ao nosso lado para fortalecer a nossa fé. São tantas as tribulações, né, que nos seguem, que nos faz desanimar. E nós precisamos ter mudança. Porque a vinda do Senhor está próxima. E nós precisamos estar ajudando uns aos outros. Para que a igreja possa ter uma vida santa até a vinda do Senhor. E o Senhor, Ele quer cumprir a promessa dEle neste lugar. Promessa, irmãos, que foram feitas há 30 anos atrás. Que este lugar seria o luzeiro. Este lugar seria o luzeiro. E o Senhor, Ele não volta atrás. Mas Ele precisa que nós nos levantamos e nos posicionamos como Ele quer. Ele precisa disso. Mas a mudança é da igreja toda. Porque nós, como eu falei, nós precisamos mudar a cada dia, a cada manhã, todo instante a gente precisa de mudança, a gente precisa de conserto, porque nós somos carne, nós somos seres humanos, e nós erramos todos, né? Cada instante, cada minuto nós estamos errando. E o Senhor, Ele requer mudança do púlpito à porta. O Senhor, Ele requer. Ele requer mudança do púlpito à porta, né? Porque nós precisamos estar firme no Senhor. Nós precisamos fazer a vontade do Senhor. Nós precisamos estar como Paulo esteve, aleluia. Eu lendo essa palavra e estudando essa palavra, eu falei, Deus, como o Senhor é lindo, como o Senhor é maravilhoso. Pegar Paulo, que como nós sabemos, ele era um perseguidor dos crentes, e transformar ele em pastores de alma. Como isso é lindo. Quem é que faz isso? É só Deus. É só Deus faz isso. Amém? Boas-vindas da fé e do amor. Versículos 5 e 6. Nenhum crente passa por esta vida sem sofrer algum tipo de tentação. Nem mesmo Jesus escapou desse processo, a fim de vencer o tentador e nos legar o seu exemplo, ou seja, nos deixar o seu exemplo. Deus permite a tentação para provar a fé dos crentes. Jesus foi tentado 3 vezes e nos mandou orar e vigiar para não estarmos e nem cairmos em tentação. As boas novas da fé e amor dos irmãos de Tessalônica foram um lenitivo para o apóstolo, que ali muito sofrera no início da sua obra. Então, foi um lenitivo, ou seja, foi um alívio. Foi algo assim que acalmou o coração de Paulo ao saber que os tessalonicenses, quando Timóteo voltou e trouxe as boas novas, falando da fé, falando de como estavam os crentes em Tessalonicenses, Paulo se alegrou e veio alívio ao seu coração e à sua alma. Amém? A razão do viver do obreiro, versículos 7 e 11, fala: consolados acerca de vós. Paulo ficou feliz e consolado a saber que os irmãos estavam firmes na fé. E declarou que ele e seus companheiros viviam por estarem firmes. Firme no Senhor, agora vivemos, diz o versículo 8. Fala da imensa alegria que enchia a alma do apóstolo pelas boas novas acerca de seus filhos na fé de Tessalônica.
Quando o evangelho prospera, o obreiro ganha almas e o trabalho avança e o diabo não fica satisfeito. Quem não fica satisfeito é o diabo, né? E nós precisamos fazer o evangelho do Senhor avançar. Nós precisamos fazer a obra do Senhor acontecer. Anote isso, irmãos, grava isso. Quando o evangelho prospera, o obreiro ganha almas e o trabalho avança. E o diabo não fica satisfeito. Do lado de dentro, que somos nós, ou do lado de fora, que são os descrentes, ele sempre lutará contra a obra. Então, o diabo ele não vai ficar satisfeito quando ele vê um obreiro se levantar, quando ele vê um obreiro querer fazer a obra do Senhor, quando ele vê um obreiro disposto, disponível, né? Quando ele vê um obreiro que está assim, na dispensação do Espírito Santo, ele não vai ficar satisfeito, porque ele sabe que ele vai perder. Ele sabe que ele vai perder. E nós precisamos ter essa postura, amém? Todavia, com coração, jejum e fé em Jesus e nas infalíveis promessas da Bíblia, o inimigo é derrotado e a obra de Deus prevalece. Então, é no jejum, é na oração, é no clamor que você vai ajudar o seu irmão a se manter de pé, que você vai ajudar o seu irmão a ser fortalecido na fé. Amém? Orando dia e noite pelo trabalho. Aqui está falando a razão do viver do obreiro. Primeiro, ele precisa se levantar. Ele precisa se levantar para fazer a obra do Senhor. Ele precisa estar disposto para ir e fazer o ID. Ele precisa estar disposto para o comando do seu líder. Amém? E ele precisa estar orando dia e noite pelo trabalho. Pelo trabalho, para que o trabalho não seja em vão, para que o trabalho não seja inútil. Quantas vezes, irmãos, nós ganhamos vidas para Jesus? Pregamos, falamos, né, da palavra, e essa pessoa aceita Jesus, se converte para os caminhos do Senhor, e nós, muitas das vezes, esquecemos da pessoa. Não vamos atrás, não oramos, achamos que já está bom, já foi feito. Não, precisa ter um trabalho, é um processo. Você precisa entender que é um processo. Você ganhou vidas para Jesus, você ganhou o seu vizinho para Jesus, você ganhou o seu colega de trabalho para Jesus. Você precisa entender que é um processo, você precisa estar ali exortando, confortando, animando, porque é isso que a palavra exortar aqui nos mostra. Que você precisa ajudar o seu irmão a não cair nas tentações, a não cair nas provações. Você precisa ajudar o seu irmão a estar com a fé fortalecida no Senhor. Amém? Paulo e seus amigos oravam dia e noite pelos novos crentes. Jesus, em sua missão na terra, passava longo tempo em oração a sós. No Getsema, ele orou em grande agonia de alma. O crente, para vencer, deve orar sem cessar. Essa é a razão do viver do obreiro. Essa é a razão do viver do crente. Orar sem cessar, para que o trabalho não seja em vão. Amém? Glória a Deus, aleluia. Crescendo na fé. O crescimento em amor, versículo 12, né? Versículo 12 de Tessalonicenses nos fala isso. Deixa eu abrir aqui, só para a gente ler. Crescendo em amor. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, e como também nós para convosco. Paulo tinha em seu coração um grande desejo. O crescimento espiritual dos seus irmãos. E ele diz, e o Senhor vos aumente e faça crescer em amor. E como seria esse crescimento, irmão? Em amor, aqui nos mostra 3 pontos. Em amor uns para com os outros. Trata-se do amor fraternal que deve existir entre os próprios crentes na igreja local.
Este amor demonstrado na prática, porque é muito fácil você chegar no irmão e falar assim: eu te amo, Sandra. Eu te amo, pastora Sandra. Eu te amo, Geise. É muito fácil eu falar. Mas o Senhor, Ele quer na prática. É na prática que Ele quer. E a marca, esse amor demonstrado na prática é a marca registrada do cristão, do verdadeiro discípulo de Jesus. Esse sinal distintivo não é cargo ou função que exerce na igreja local. Não é cargo ou função. É algo assim voluntário. É algo que todo crente tem que ter. Em amor uns para com os outros. O Senhor, a Paula aqui não está falando entre A e B. É para todos, né? Uns com os outros. Não é orar, nem pregar ou cantar bem, né? Não está falando disso. O amor divino praticado em 1 Coríntios 13, do 4 a 7, é o emblema do verdadeiro crente. O amor para com todos é o amor para com todas as pessoas, mesmo que não sejam cristãs. Não é fácil, né, irmã? Tem pessoas que não é fácil. Tem pessoas que é difícil você amar. Mas a gente tem que amar. A gente tem que amar. Há pessoas corruptas, inimigas e perseguidoras do Evangelho, mas precisamos amá-las. Do contrário, Jesus não teria nos dado esta ordem. Ele nos mandou amar nossos próprios inimigos. É difícil, eu sei mesmo que tem pessoas que é difícil a gente amar. Mas nós temos que amar. Nós temos que demonstrar o nosso amor. É muito fácil você amar a pessoa que você tem intimidade. É muito fácil você amar a pessoa que você tem, que é bem próxima a você. É muito fácil. O Senhor quer que você ame aquele que é pedra no seu sapato. O Senhor quer que você ame esse, que te persegue, que te faz sofrer. É esse que o Senhor quer que você ama. E Paulo, ele tinha um amor pelas almas, né? Ele tinha esse amor pelas almas. Como também nós para convosco. É o amor do obreiro para com os novos crentes, mesmo os fracos, inconstantes e frágeis. Há obreiro que ama a obra, mas não ama o próximo. Entretanto, aborrece os irmãos. Dedicam-se ao cargo, mas desprezam os crentes. Gostam de pregar, ensinar, porém rejeitam as pessoas. Queridos, se você tem o amor no seu coração, você não vai fazer distinção em amar as pessoas. Você não vai amar só aquele que é bem próximo de você. Eu amo a pastora porque ela é próxima a minha. Mas eu não amo a irmã Malha porque ela é... Nossa, a irmã Malha é insuportável. É difícil amar a irmã Malha. Não, queridos. É para todos. Você precisa amar sem distinção. É aqui dentro da igreja local, é lá fora, no seu trabalho. É lá fora que você precisa amar. E Paulo nos mostra esse amor em geral. Eu preciso amar um descrente. Eu preciso amar uma pessoa que não está no meu ciclo de amigo. O Senhor, Ele está falando que você precisa amar homossexuais, você precisa amar as prostitutas, você precisa amar um mendigo na rua, você precisa amar aquele necessitado que necessita do seu amor. Porque eu demonstrando o amor na prática, eu estou fazendo a obra do Senhor, eu estou cumprindo o evangelho do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo, ele nos mostra, o desejo dele era que os crentes crescessem espiritualmente. E ele nos mostra esses dois pontos, o amor e a santidade. Crescendo em santidade, versículo 13. A fim de que seja vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os santos. Primeiro, se o amor é a marca registrada do crente, a santidade é o meio pelo qual ele poderá chegar a Deus. Hebreus 12, 14 diz que sem santidade ninguém verá o Senhor.
E em Salmo 101:6 diz: o que anda no caminho reto, esse me servirá. A santificação é indispensável na vida de cada crente, principalmente dos obreiros que precisam ser exemplos dos fiéis. Paulo sabia o quanto a santidade é importante para quem deseja ser salvo e íntegro. Antes de exortar ou exigir a santidade dos outros, o homem de Deus tem que ser exemplo. O ensino bíblico aqui aponta 3 grandiosos aspectos de santidade. Então, antes de eu exortar, ou exigir santidade do meu irmão, eu preciso ser santo. Eu preciso ser santo. E o ensino aqui, Paulo nos mostra aqui em Tessalônica, 3 pontos, 3 grandiosos aspectos da santidade. A santidade diante do nosso Deus e Pai. Cada crente deve ter consciência de que antes de estar diante de qualquer pessoa cristã ou não, está diante de Deus que tudo sabe, tudo vê e está em todo lugar. Então, antes de eu estar diante de um crente, ou diante de uma pessoa que não seja crente, eu preciso estar em santidade diante de Deus. Antes de eu chegar para uma pessoa para falar de Jesus, para fortalecer a fé do meu irmão, para confortar o meu irmão, para ajudar o meu irmão, eu preciso estar diante de Deus em santidade. Não adianta você querer fazer o contrário. Você precisa estar diante de Deus, porque Ele tudo vê, Ele está em todo lugar. Amém? Santidade na vinda de nos ao Senhor Jesus Cristo. A razão de ser da vida cristã é ser salvo para esperar um dia encontro com Cristo, seja pela ressurreição, seja pelo arrebatamento da igreja na sua vida. Então nós precisamos estar em santidade para esperarmos a vinda do Senhor, para que nós possamos encontrar com Jesus, seja na ressurreição, seja pelo arrebatamento da igreja na vinda. Amém? Nós precisamos estar santos. E o livro de Tessalonicenses fala sobre a vinda do Senhor, fala de agradecimento, fala de amor, fala de esperança, fala de fé, fala de unidade, E nós precisamos estar fortalecendo uns aos outros. A igreja precisa fortalecer, entender que se eu não faço, o prejuízo é total. Não vai só ser eu prejudicada. A igreja vai ser prejudicada. O meu irmão vai ser prejudicado. Porque nós precisamos estar unidos, ajudando uns aos outros, ajudando uns aos outros a se manter de pé, a se manter santo, a se manter fortalecido até a vinda do Senhor Jesus. Amém? E santidade com todos os santos. Somente os santos do Senhor irão com Jesus na sua vinda, ou seja, os salvos por Cristo. Essa irrepreensibilidade tem de envolver todo o ser em sua tricotomia, ou seja, 3 partes: alma, corpo, espírito, alma e corpo. Então nós precisamos entender isso, que eu preciso ser santo, Não adianta você santificar o seu corpo em 3 partes: espírito, alma e corpo. Nós precisamos buscar a santidade no Senhor. Nós precisamos estar firme. Paulo aqui ele nos mostra o caminho para que nós possamos estar esperando a vinda do Senhor, firmes, Firmes no Senhor. Um ajudando o outro. Não é nem A nem B. É com todos. Nos mostra que nós temos que ter amor pelas almas. Ele se preocupou tanto. E ele mostra o amor dele pelos Tessalonicenses, enviando Timóteo. Ele demonstra esse amor dele. E a preocupação dele era que aqueles crentes não se mantessem de pé por causa da tribulação, por causa do sofrimento, por causa do tentador mesmo, vir tentar.
né? Essa era a preocupação dele. Ele queria ver os crentes de Tessalonicenses firmes. E ele se preocupou e enviou Timóteo. Enviou Timóteo para ir ali, fortalecer a fé dos seus irmãos, né? Fortalecer a fé dos novos crentes e confortar aqueles crentes, né? E ele se alegrou com isso. Amém? Que nesta manhã o Senhor possa levantar Timóteo. Que nesta manhã o Senhor possa gerar em nosso coração o amor que Paulo tinha pela igreja. Que nesta manhã o Senhor possa gerar no nosso coração o amor que Paulo tinha pelas almas. Não só aqui na igreja local, mas no mundo, lá onde você vai, onde você vive, né? Onde você passa o seu dia, no seu trabalho, na escola, na sua faculdade, não sei. Que Deus possa gerar no nosso coração o amor pelas almas. Amém? Conclusão. Todo crente precisa estar firme na fé e na doutrina cristã. 1 Timóteo 4b fala isso. 4:6, parte B. A igreja, por meio de seus obreiros, devem atentamente cumprir a sua parte. O crente, por sua vez, precisa aproveitar todas as oportunidades para obter instrução na palavra de Deus, inclusive nos cultos de ensino da igreja. Quando o pastor João Marcos, às vezes, ele lança algum estudo, ele lança o culto de ensino, a gente não demonstra interesse de estar aqui aprendendo a palavra do Senhor. O pastor João Marcos está ali, falando. E o povo... Já ouvi até falar assim, não vou, porque sempre é as mesmas coisas. Mas eu pergunto, como que a palavra do Senhor sempre é as mesmas coisas, se a palavra do Senhor ela é renovada a cada dia nas nossas vidas? Como que a palavra do Senhor... não vou, porque a reunião de obreiros sempre é a mesma coisa, o pastor sempre fala as mesmas coisas. Queridos, você precisa aprender e entender que você precisa estar dispostos, que você precisa estar querendo fazer a obra do Senhor. Você precisa estar com o coração aberto para fazer e entender e ouvir, né? O crente, por sua vez, precisa aproveitar todas as oportunidades para obter instrução na palavra de Deus, inclusive nos cultos de ensino. O cuidado de todo obreiro deve ser de zelar pela vida espiritual daqueles que aceitam a Cristo. Evangelizar e discipular tem de ser os principais objetivos do ministério pastoral. Não só do ministério pastoral, né, queridos? Evangelizar e discipular é do obreiro. Aqui o Paulo frisou muito obreiros. Mas não é só os obreiros, né, queridos? Nós entendemos que se eu sou cristão, eu aceitei Jesus. O Senhor, nós entendemos que eu não quero estar só sentada. Se você aceitou Jesus, você precisa se você aceitou Jesus e recebeu a salvação do Senhor, você precisa anunciar essas boas novas, independente se você é obreiro, independente se você tem cargo na igreja, independente se você é líder de louvor, independente se você é pastor. Aqui não fala. Aqui ele falou assim: evangelizar e discipular tem de ser os principais objetivos do ministério pastoral. Ele falou do ministério pastoral. Mas eu quero te dizer nesta manhã que o Senhor, Ele está atrás de obreiros que estejam dispostos a fazer a sua obra, que esteja disposto a pagar preço pelas almas lá fora, que esteja disposto a fortalecer a fé dos seus irmãos. Quantos de nós, muitas das vezes, passamos a semana sem mandar uma mensagem para o irmão? Mas pensamos assim, já está na igreja, é crente, né? Não precisa de eu estar. Queridos, começando aqui na igreja local. Você precisa entender que você foi chamado para fazer diferença.
Você precisa entender que você foi chamado para que o reino do Senhor aconteça. Ou então você dá lugar, como eu falei aqui. Ou você se conserta diante de Deus, ou você se coloca na posição que Deus quer, ou você dá lugar para quem quer fazer. O pastor João Marques, ele precisa de pessoas, de homens e mulheres, tipo Timóteo. Paulo chega a dizer, ministro de Deus. Você quer ser um ministro de Deus? Se coloca na posição que Deus quer. Se coloca na posição que Deus te colocou. Ele não quer você sentado, olhando a obra de Deus acontecer. Ele não quer você sentado, olhando, vendo o seu irmão perecer, vendo o seu vizinho perecer. Não há tempo para isso, queridos. A vinda do Senhor está próxima. A vinda do Senhor está próxima. Nós temos visto isso através dos sinais. Deus tem mostrado, Deus tem falado. Ele está próximo. E Ele precisa encontrar uma igreja fortalecida, santa, à espera dEle. Amém?